no sentido de haver total exatidão das palavras utilizadas, para transmitir na integralidade o que Deus tinha e tem por propósito para falar e revelar ao homem através de cada palavra contida no texto sagrado. E ela é estendida a cada parte da Bíblia de uma forma em que, em todo o seu sentido e aspecto, ela se torna infalível, ela se torna perfeita, ela se torna real, ela se torna abrangente. E essa aplicação, este aspecto distinto, afirma-se que a doutrina tradicional da igreja, o ensino dos apóstolos, que mais tarde foi denominado o credo dos apóstolos, tornou-se a doutrina tradicional e oficial da igreja, porque também era o próprio ensino de Cristo. E este ensino é preservado como uma autoria dual, ou seja, houve o perfeito equilíbrio atribuído ao ser humano e também a presença e a aderência de Deus na vida do autor. O autor não deixou de ser homem, de ser ser humano. Ele não tornou-se um ser divino. Ele continuou sendo um ser humano, porém absorvido no momento da revelação do texto, da revelação do conteúdo, e que estava escrevendo o texto, ele tornou-se um receptor. Deus foi o transmissor e ele foi o receptor do conteúdo para transmitir esse conteúdo. Alguns autores viveram o texto como testemunhas, que não somente viram e ouviram, mas estiveram participando dos acontecimentos, como o caso de Moisés, que Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ele estava presente. E aí pode perguntar, mas e Gênesis? Gênesis, Deus revelou totalmente a integralidade de todo o acontecimento para Moisés. Moisés começa a participar do conteúdo e vivenciar o conteúdo do Pentateuco a partir de Êxodo, capítulo 3, quando inicia-se a sua chamada, ou é descrito a sua chamada. Mas nós vamos ver também a participação audível e presencial de Josué, audível e presencial do autor de 1 e 2 Samuel, o profeta Samuel, que é o mesmo que escreveu 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, que provavelmente foi Esdras que escreveu, estava presente, Ruth estava presente com o acontecimento, Esther estava presente com o acontecimento, Jó, que foi um dos primeiros livros a ser escrito, e alguns autores e estudiosos defendem que foi o primeiro a ser escrito, ele estava presente com o acontecimento. Salmos, Davi, Salomão, Asaf, os discípulos de Coré e outros, que com Moisés e outros autores dos Salmos estavam presentes. Também o mesmo com os escritos de sabedoria de Salomão, como Provérbios, Cantares e Eclesiastes. E aí depois iremos para os livros proféticos, aonde não só os profetas maiores, como os profetas menores, participaram ativamente do comento e do contexto relacionado à profecia. E aí nós direcionando-nos para o Novo Testamento, nós vamos ver que os evangelhos, os evangelistas, eram testemunhas que participaram
Temos ali Mateus e João como discípulos de Cristo, e Lucas e Marcos como cristãos que tiveram presenciando os acontecimentos e receberam a revelação dos acontecimentos em que não estiveram presentes. O mesmo vai ocorrer, então, com Paulo, que é um apóstolo, como ele mesmo se declara, abortivo, mas que vai receber a revelação totalitária das suas 13 epístolas, oriunda da intervenção do Espírito Santo. E aí vamos entrar o mesmo com Pedro, com Tiago, com João, no seu evangelho, nas suas epístolas, e por fim no Apocalipse, e com Judas, filho de Alfeu, e até com o autor de Hebreus, que recebe uma revelação que vai unir Antigo Testamento, o livro de Levítico, e vai interpretar o livro de Levítico dentro do contexto da Nova Aliança, fazendo uma interpretação e uma aplicação do livro de Levítico para o contexto da Nova Aliança. Então, nós vamos ver que todo o conjunto, todo o corpus escrito sagrado, tanto do Antigo como do Novo Testamento, é comprovado, é assegurado e confirmado como sendo e como ocorrendo uma inspiração plenária, plena, totalitária da parte do Espírito Santo. Pergunta, dúvida, irmã Maria? Não, tá tranquilo. Lembrando que a participação é 10 pontos. Hoje, depois do conteúdo da aula, vou passar a primeira atividade, que é 40 pontos, e o teste é 50 pontos. Então, a participação tem 10 pontos, é muito importante. Qualquer dúvida que tiver, participação que quiser, vou falar. É muito importante essa participação. Tá bom, então, como estava ali explicando, todo esse processo pode até parecer mistério, pode até parecer incompreensível ao entendimento humano. Alguém perguntar e questionar, mas como pode acontecer um fato como esse, de a pessoa receber uma revelação integral, como recebeu no caso, vou dar aqui 2 exemplos, Moisés em Gênesis, que ele não, ainda o homem nem tinha sido criado, não é? E ele recebe a revelação na integralidade, como foi o processo da formação dos céus e da terra, da criação do homem, e de todo o desenvolvimento da história e da humanidade, no seu desenvolvimento, no seu princípio, no seu começo. E depois, não só vai tratar isso em Gênesis, mas vai tratar também a história patriarcal, o nascimento da nação de Israel, através da raiz Abraão e depois dos ramos Isaque e Jacó. E aí pode parecer um grande mistério isso, mas a verdade é que aí que está explicado o que é uma inspiração. Que é, na verdade, o autor receber o que lhe é mistério, porque não é dele, não é do seu entendimento, mas é do entendimento e da presença e do propósito do autor sagrado, que é Deus. O autor é Deus, o escritor, o que escreveu, o que produziu
é humano, mas o humano, o escritor, absorvido por Deus para transmitir na íntegra o acontecimento, como o caso de Gênesis. E quando olhamos para o Apocalipse, João receber no século 90 depois de Cristo, próximo do primeiro século, final do primeiro século da igreja, do ano 100 depois de Cristo. Ele receber revelações do que haveria de ocorrer com a humanidade nos dias de hoje, 2024 depois de Cristo, e o que vai ocorrer à frente do nosso tempo, que quem sabe até nós não venhamos a participar e ocorra o que está ali descrito por João, como o caso da igreja na presença de Cristo, capítulo 4 e 5 de Apocalipse, e o cenário da tribulação e grande tribulação que irá passar os ímpios e Israel, e também todo o contexto de o que vai ocorrer com o justo, o salvo, o santo, e o que vai ocorrer com o ímpio, o que não alcançou a salvação. Então, é algo indecifrável, mas é algo real e comprovado, porque se não fosse comprovado, não se cumpria. Se não fosse uma palavra oriunda da parte de Deus que escreveu João, não estaria se cumprindo hoje, não estaria tornando-se real hoje, não estaria sendo estampada dentro do contexto humano, social, global e até físico hoje. Portanto, aí está a maior prova e comprovabilidade da fidedignidade e da autenticidade da inspiração do texto sagrado. Hoje a aula está sendo rápida, porque quando está todo contingente, há perguntas, há debates, há conversas. Então, demora um pouco mais. Mas está sendo o mesmo assunto. Claro que teve algumas perguntas, teve algumas explicações, mas em suma, o assunto que tratamos na sexta-feira passada é o que está sendo transmitido hoje. Deixa eu só fazer uma pergunta, senhor. Eu já ouvi falar que o livro de Daniel, ele é relativo ao Apocalipse, né? Sim, os dois fala tipo a mesma língua, né? Pelas visões. Isso é verdade ou não? O que acontece com o livro de Daniel? O livro de Daniel, ele é um livro quadridimensional. É o único livro do cano sagrado que é quadridimensional. Primeiro, ele é um livro histórico, porque trata da história das nações. Segundo, ele é um livro que retrata a apocalíptica judaica. Apocalíptica é um termo, uma expressão judaica que indica todo o contexto de caos. Então, Daniel está aplicando esse sentido literário ao seu texto. Também ele trata do apocalipse, que é o que ainda vai acontecer e vai ir de encontro ao apocalipse. E também ele é o único livro no Antigo Testamento que exalta
a soberania divina. Então, o livro de Daniel, ele é um plano para a interpretação do livro do Apocalipse. E nós vamos ver que as 70 semanas de Daniel, ela vai retratar 3 tempos da história e do Apocalipse. Primeiro vai retratar, lá contando do ano 435, quando Ciro assina o decreto de libertação dos judeus, contabiliza-se até o período da reconstrução do templo, que são 42 semanas. Depois do templo até o nascimento do Messias, mais aí 62 semanas. Aí temos do nascimento do Messias até a sua morte e ressurreição, 7 semanas. Aí completa 69 semanas. Aí ocorre, após o Cristo morrer, ressuscitar, voltar e arrebatar, há um intervalo, e aí, após esse intervalo, aí entra a 70ª semana Daniel, que seria o período da tribulação e grande tribulação, de encontro ao Apocalipse. Mas também temos o texto de Apocalipse 10, que vai de Daniel 10, que vai de encontro ao Apocalipse. Temos o texto de Daniel, capítulo 7, que fala do anticristo, da besta, e fala também do trono branco. Temos o texto de Daniel, capítulo 12, que vai tratar sobre a primeira e a segunda ressurreição e sobre a eternidade. Então, Daniel, do capítulo 7 até o capítulo, melhor dizendo, Daniel 2, Daniel 7 a 12. O Daniel capítulo 2 e o Daniel 7 a capítulo 12 é, na verdade, uma interpretação e uma fundamentação do que está descrito, do que João interpretou e descreveu no Apocalipse. E para entender mais o livro de Daniel ainda, eu tenho uma proposta aqui. Eu escrevi esse livro aqui, ó. Eu escrevi esse livro, Fundamentos Escatológicos de Daniel. Esse é livro de minha autoria, onde eu trato sobre as profecias do profeta Daniel e essa ligação Daniel com o Apocalipse. Esse é livro da minha autoria. O dia que a senhora quiser adquirir, é só falar comigo no privado. Ele está por valor de R$50. Então, nós temos em Daniel a oportunidade do cumprimento de todas as profecias de Daniel, não só no Apocalipse, mas ainda no futuro da humanidade. Entendi. Compreendeu? Entendi. Aí, então, ainda tem profecias no livro de Daniel que ainda vão se cumprir, que estão no livro de Apocalipse. A 70ª semana ainda não se cumpriu. Entendi. O anticristo ainda não se cumpriu. O trono branco ainda não se cumpriu. A primeira e a segunda ressurreição ainda não se cumpriu. Entendi. E o milênio também Daniel trata. É muita e não coisa. só Daniel, Ezequiel também. Ezequiel fala do milênio
E fala também do Apocalipse 4, quando ele retrata a pessoa, os serafins que estão sobre o trono, que na Ezequiel é uma plataforma, os seres, um com a cabeça de touro, outro com a cabeça de águia, a cabeça de leão e a cabeça do homem. E também os livros de Jeremias vão de encontro tanto Lamentações como o próprio livro de Jeremias, que vai de encontro ao Apocalipse. E livros proféticos como Joel, como Sofonias, como o próprio livro de Zacarias, são livros que vão estar dentro do Apocalipse. Nossa, muito interessante, pastor. E assim, eu achava assim, como as pessoas falavam, realmente eu achava que somente Daniel, né? Mas muito interessante o aprendizagem mesmo. Até porque a primeira profecia escatológica não está num livro escatológico. Está em Gênesis. Da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente, e a serpente lhe prenderá o calcanhar. Que essa palavra é a mesma de Apocalipse, não é? E essa palavra está profetizada em Gênesis 3:15. Muito bom. E outra coisa, pastor, eu vejo muita gente falar assim, nós já estamos vivendo... O senhor me desculpa se eu estiver fugindo da aula. Às vezes a pessoa fala assim, mas nós já estamos vivendo o Apocalipse na parte dos cavaleiros. O senhor concorda com isso? Eu acho, né, na minha ignorância, eu acho que ainda não chegamos nessa parte. Ana Maria, aonde nós estamos hoje? Onde nós estamos hoje? Na Terra. E nós somos quem? Os salvos em Cristo. E o que Paulo fala? Que o Senhor não nos reservou para o dia da ira. Quando ele usa esse dia da ira,